Hidden, ou no português, olá. Seja bem-vindo ao Isso é Grego, um programa do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e do Instituto Presbiteriano Mackenzie, produzido para a TV Mackenzie Digital. O nosso programa tem como foco introduzir você à língua e cultura gregas da época helenista, época que vai de 330 a.C. a 330 d.C. No programa de hoje, estudaremos os substantivos da segunda declinação. Um substantivo na língua grega é composto de radical e terminação, ou raiz e terminação. O radical ou raiz são sempre iguais, ou ele é sempre igual em todas as palavras, independente da função, ou do gênero, ou do número. O que vai mudar é a terminação na língua grega. Nós temos diferentes terminações, aqui no caso, uma terminação do dativo plural, a terminação ois. Então nós teremos sempre o mesmo radical, compondo as palavras e os diferentes casos com diferentes terminações. No grego koiné, a terminação varia de acordo com o número, singular e plural, com o gênero, masculino e feminino, e também de acordo com o caso, como nós veremos daqui a pouco. Na língua grega existem três diferentes gêneros. Nós temos o masculino, o feminino e o neutro, este último aplicado nas palavras que não são nem masculinas e nem femininas. Quanto ao número, no grego koiné nós temos apenas o singular e o plural. Já no grego clássico existia um terceiro tipo também, que era o dual, aplicado em substantivos quando existe apenas um par daquela coisa que está se querendo nominar. Além de gênero e número, as terminações gregas variam também de acordo com o caso. O caso diz respeito à função que uma palavra desempenha na frase. Pode ser de sujeito, objeto direto, objeto indireto, etc. No grego, cada função diferente é determinada pela terminação da palavra. No grego koiné, existem os seguintes casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Mas, além do gênero, do número e dos casos, nós também temos diferentes declinações na língua grega. Uma declinação, a definição é a seguinte: uma declinação é uma flexão sofrida pelos substantivos e outros nomes, de acordo com o seu número, gênero ou caso. No grego, cada declinação refere-se ao grupo de palavras que usam o mesmo conjunto de desinências ou de terminações. Existem três diferentes declinações na língua grega. A primeira declinação, ou declinação em ré, a segunda declinação, ou declinação em ômicron, e finalmente a terceira declinação, que também é chamada de declinação consoante. Então, nós temos, por exemplo, a primeira declinação em ré, que além de ré também pode ser uma declinação com substantivos que usam o alfa como vogal temática. Nós falaremos mais sobre essas partes dos substantivos gregos adiante. Então, nós poderemos ter, por exemplo, a primeira declinação, um substantivo masculino singular, neaniai, ou jovem, isso no masculino singular. No masculino plural, neanias, jovens. No feminino singular, poderemos ter a palavra aletheia, verdade, e no plural, aletheiai, verdades. A primeira declinação pode também ter uma terminação diferente. Além dessa terminação que usa o alfa, existe também a terminação que usa o ré. Então nós temos nessa palavra, por exemplo, poietes, poeta, uma palavra da primeira declinação, um substantivo masculino singular. Esse mesmo substantivo no plural ficaria poietai. Se quisermos uma palavra no feminino singular, poderemos usar a palavra foné, voz, e no plural, fonai. Cada uma dessas palavras
pode ser aplicada num lugar diferente, numa frase, desempenhando uma função diferente, e aí ela então teria também terminações diferentes. No programa de hoje, nós vamos ver as diferentes terminações dos substantivos da segunda declinação. É a declinação em ômicron. Um exemplo de palavra, no masculino singular, nós poderíamos ter antropos, no masculino plural, antropoi, no feminino singular, na segunda declinação, rodós, no feminino plural, rodói, no neutro singular, doron, e no neutro plural, dora. Perceba que a terminação para o masculino singular e para o feminino singular é exatamente a mesma, os. E do masculino plural e do feminino plural também é a mesma, oi. O que significa que quando você decora uma palavra na língua grega, além de decorar a palavra, você deve decorar também o gênero, pois a forma da palavra não te dirá se a mesma é masculina ou feminina. É necessário então que você decore o gênero. Além da primeira declinação em re, da segunda declinação em ômicron, existe também a terceira declinação, que é chamada de declinação consoante, que é a mais complicada delas, pois é uma declinação bastante irregular. Para nós, por enquanto, nós vamos focar na segunda declinação, ou declinação em ômicron. Nessa tabela, nós temos vários substantivos da segunda declinação. Na primeira linha, nós temos os gêneros, masculino, feminino e neutro. Na segunda linha, nós temos o número, singular e plural do masculino, singular e plural do feminino, singular e plural do gênero neutro. E na primeira coluna, nós temos os casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Perceba que as terminações do singular masculino são sempre as mesmas, tanto para o singular masculino quanto para o singular feminino. São as terminações os, ou, oi, on, e. Antropos, antropo, antropo, antropon e antrope. No feminino, exatamente as mesmas terminações. Rodós, rodu, rodô, rodom e rodê. No plural, nós temos as terminações oi, on, ois, us, oi. Antropoi, antropon, antropóis, antropus e antropoi. As mesmas terminações são aplicadas para o feminino plural. Ou rodói, rodom, rodóis, rodus e rodói. Essas terminações mudam um pouco quando nós chegamos no gênero neutro. Aí, neste caso, nós temos as terminações on, u, oi, on no singular e a, on, ois, a no plural. Nós temos então a palavra doron, que significa dom, presente. Nós teríamos então flexionada da seguinte maneira: doron, doru, doro, doron e doron. E no plural, dora, doron, dorois, dora e dora. Esse seria então a palavra presente no gênero neutro e no plural. Existe uma forma para facilitar a nossa memorização dessas diferentes terminações da segunda declinação dos substantivos gregos. Os substantivos gregos da segunda declinação no masculino singular sempre têm essas mesmas terminações. Aliás, tanto no masculino quanto no feminino. Se você decorar a expressão ozooione, você então terá decorado quais são as terminações dos substantivos masculinos e femininos da segunda declinação. No caso dos substantivos masculinos e femininos no plural, nós temos essas terminações: oi, on, ois, us e oi. Para facilitar a sua memorização dessa expressão, nós criamos a seguinte expressão: oi, ó, nós, us.
oi. Eu espero que facilite. Oi. Ó nós, os. Oi. E aí então você tem todas essas diferentes terminações nessa expressão diferente, nessa expressão esquisita. As terminações da segunda declinação dos substantivos gregos, tanto no masculino quanto no feminino plural. Apenas para vermos de maneira mais clara, então, essas terminações, nós teremos o seguinte. As desinências da segunda declinação no plural. Oi, ó nós, os, oi. Ou agora, de uma maneira mais organizada, no masculino, oi, on, ois, us, oi. E no feminino, oi, on, ois, us, oi. E no neutro, que é aquele que muda um pouco mais, nós temos a, on, ois. Perceba que tanto no genitivo quanto no dativo a terminação se repete, e no nominativo, no acusativo e no vocativo também é fácil de decorar, porque essa terminação é simplesmente a letra alfa. Então também não fica difícil de nós decorarmos essas coisas. Os casos, é bom nós termos uma clareza na definição. O que são os casos na língua grega? Os casos são as diferentes funções que uma palavra pode exercer numa diferente ou numa determinada frase. Um dos casos é o nominativo. O caso nominativo é usado principalmente para indicar o sujeito da frase, aquele que normalmente pratica a ação do verbo. Ele pode ser usado também como um predicativo do sujeito. O genitivo é o caso que tem por volta de 30 usos diferentes, mas basta para nós, por enquanto, sabermos que o genitivo serve para apontar posse. Ele é um adjunto adnominal de posse normalmente e é traduzido na maioria das vezes por meio da palavra de, e aí então a palavra grega. Na língua grega nós ainda temos 3 outros casos, 3 outras diferentes funções ou formas que uma palavra pode ter numa frase. A terceira é o dativo, que é usado principalmente para indicar o objeto indireto, mas abrange também as ideias de finalidade, instrumentalidade e localidade. Temos também o acusativo, que aponta o objeto direto da frase, aquele que normalmente sofre a ação do verbo. E, finalmente, temos o vocativo, que é usado para exclamação, invocação ou para chamamento. No próximo bloco, faremos a leitura de um texto grego, a fim de ver na prática alguns dos conceitos que aprendemos até aqui. Fique conosco. O Sinal da TV Digital já está no ar e o melhor é que não precisa pagar assinatura para ver. Que tal a imagem digital? Perfeita. E aqui no carro? Imagens som incríveis. E a imagem do jogo de futebol? Ó, imagem digital aqui no ônibus. Celular em todo lugar. Uau, quem disse que imagem boa é só em casa, hein? Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Esse é o Isso é Grego, programa de ensino da língua e da cultura gregas do período helenístico. No bloco anterior, aprendemos os substantivos gregos da segunda declinação. Vimos que uma boa maneira para lembrar as terminações ou desinências singulares é a palavra ozooioné, uma palavra criada por nós para ajudar você a memorizar as terminações da segunda declinação, dos substantivos da segunda declinação, no masculino ou feminino singular. E a frase oi, ó nós, os, oi, te ajuda então a memorizar as diferentes terminações da segunda declinação do masculino e do feminino plural. Nós veremos isso agora um pouco mais de forma prática numa frase grega.
Essa frase grega é extraída da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É o comecinho dessa carta, que é um dos escritos do Novo Testamento, um dos escritos gregos do Novo Testamento. A frase no grego é a seguinte: Paulus apóstolos Christou Iesu diatelematus teu, tois hagios, tois usin en Efeso, kai pistois en Christo Iesu, haris rimin, kai eirene apoteu patros remon, kai kyrion Iesu Christu. Perceba nessa frase que nós temos diferentes substantivos e cada um com uma diferente terminação. Por exemplo, nós temos o nome Paulo, como ele está no nominativo, ele tem então a terminação os. Paulos. Apóstolos, como está qualificando Paulo, também fica com a mesma terminação, também fica no nominativo. Então, Paulos, apóstolos, ambas palavras, ambos substantivos, tanto Paulo quanto apóstolo ou enviado, estão aí no nominativo. Depois nós temos essas duas palavras, Christou Iesu ou Christou Iesu, e elas têm uma terminação diferente de Paulo e de apóstolo, que é a terminação que é a terminação do genitivo, que indica posse. Portanto, aqui nessa frase nós temos Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. É por isso então que nós temos Christou Iesu, para indicar que Paulo é um apóstolo de Cristo Jesus. Essa é uma preposição, nós veremos no futuro o que significam as preposições e quais são as preposições. Essa preposição de a significa por meio de, através, por. Então, Paulos apóstolos Christou Iesu, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade teu, de Deus. A vontade de Deus. Essa palavra telematos é um substantivo da terceira declinação. Então nós veremos mais no futuro, mas ele está no genitivo para harmonizar-se com a preposição. Então Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Novamente a terminação do genitivo, como nós vimos. A partir daqui nós temos um artigo e um substantivo, depois mais um artigo, um verbo no particípio, e aí nós continuaremos vendo. Esse artigo e esse substantivo estão no dativo, tois hagios, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos, porque ele está escrevendo para aos santos. Note a terminação do dativo plural, dativo masculino, ou poderia ser feminino também, dativo masculino plural, tois hagios, tois usin, os santos que estão em Éfeso. Aqui nós temos a terminação do dativo singular, porque aqueles que Paulo denomina de santos, eles estão na cidade de Éfeso. Então, como eles estão ali naquele local, é no dativo que você aponta localidade também, além do objeto indireto. Os santos que estão em Éfeso, kai e pistóis, fiéis, de novo, uma terminação no dativo plural, em Cristo Iesu. Aqui nós temos um dativo, terminação do dativo e a terminação, o nome Jesus, Iesu, é um nome irregular, então algumas vezes a terminação dele não muda muito porque é um nome hebraico sendo usado na língua grega. O que nos interessa então é essa flexão aqui, é essa forma do dativo singular. Então até aqui nós temos Paulos, apóstolos Christou Iesu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, diatelematus teu, pela vontade de Deus, tois hagios tus usin en Efeso, aos santos que estão em Éfeso, kai pistóis en Cristo Iesu, e fiéis em Cristo Jesus.
E aí Paulo então faz a sua saudação nesse começo, nessa abertura de carta. Charis rimin, graça, esse também um substantivo da terceira declinação, graça a vós, kai eirene e paz. Esse é um substantivo da primeira declinação, da declinação em re. E paz, apóteu patros remon, ou da parte de Deus, uma terminação no genitivo, nosso Pai. Essa é a terminação genitiva da terceira declinação, que eu já disse, nós vamos ver num outro programa. Da parte de Deus, o Pai nosso, ou o nosso Pai, e Kai, Kyriou Iesu Christou, e também da parte do Senhor, Kyriou, uma terminação genitiva, Iesu, também genitivo, Christou, também genitivo. Note então que na língua grega você deve decorar os substantivos e deve decorar também as diferentes terminações e saber o que significa cada uma dessas terminações, porque é assim que você capta ou entende o significado de uma frase. Aqui na nossa frase, nesse começo dessa carta que Paulo mandou para essa igreja que ficava em Éfeso, Paulos apóstolos Christou Iesu diatelematus teu, tois hagios, tois usim en Efeso, kai pistois en Christo Iesu, charis rimin kai eirene, apóteu patros rimon, kai Kyriou Iesu Christou. Ou na tradução, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós e paz, da parte de Deus Pai nosso, ou nosso Pai, e da parte de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Antes de terminar o nosso programa, vai a nossa dica de hoje. A dica de hoje é que você acesse e conheça o site Grécia Antiga, www.greciaantiga.org, um site sobre a cultura grega com vários textos, algumas monografias e também um periódico sobre letras clássicas e várias imagens. Vale bastante a pena você conferir. No nosso próximo programa, nós continuaremos nos aprofundando na língua e na cultura gregas e eu espero você. Roste. Até mais. Ou no português, olá. Seja bem-vindo ao Isso é Grego, um programa do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e do Instituto Presbiteriano Mackenzie, produzido para a TV Mackenzie Digital. O objetivo do nosso programa é introduzir você à língua e cultura gregas da época helenista. Para isso, é interessante conhecermos um pouco da história da língua grega, o que faremos na primeira parte do nosso programa. A história da língua grega começa na Península Balcânica por volta do ano 3000 a.C. Os documentos escritos mais antigos datam de 1400 anos antes de Cristo e utilizam um sistema de escrita diferente do sistema atual, chamado linear B. O período seguinte da história da língua grega é chamado de período arcaico. Foi a época de grandes escritores como Homero, Hesíodo, e nessa época o alfabeto grego foi transformado para os caracteres como nós os conhecemos hoje. No período do grego arcaico, que vai de 1000 a 330 anos antes de Cristo, havia 4 principais dialetos gregos falados no Império Macedônico. Esses dialetos eram o dialeto eólico, dórico, jônico e ático. Os dialetos eólico e dórico
Sobreviveram em escritos poéticos de escritores como Safo, Píndaro e Teócrito. O dialeto jônico pode ser encontrado em Homero, Hesíodo, Heródoto e Hipócrates. À medida que Atenas tornou-se a capital política e cultural de Hélade, ou da Grécia Antiga, o dialeto ático tornou-se também uma espécie de língua oficial dos gregos. O dialeto ático é derivado do jônico e tornou-se praticamente o equivalente ao que nós hoje chamamos de grego clássico. Foi usando este dialeto, por exemplo, que escreveram Platão, Sófocles, Aristófanes, Xenofonte e outros escritores, poetas e filósofos gregos. Em 336 a.C., Alexandre o Grande tornou-se o rei da Macedônia, tendo herdado de seu pai Filipe II o trono. Alexandre fora educado por Aristóteles e é conhecido por ter sido um brilhante general na arte da guerra e por ter unificado o grande Império Macedônico. Alexandre conquistou a Ásia Menor, o Egito e o Império Persa, este último no ano de 330 a.C. Tendo conquistado todos esses povos, Alexandre acumulou os títulos de rei da Macedônia, hegemônico da Liga Helênica, Chá da Pérsia e faraó do Egito. Alexandre e seus sucessores não somente conquistaram todos esses povos, mas imprimiram a cultura grega sobre eles, de tal forma que a língua grega passou a ser língua franca do grande Império Macedônico. Assim, a data de 330 anos antes de Cristo é considerada como a época em que o grego ático passa a ser falado em várias partes do Império. Esse grego sofre mudanças dinâmicas e naturais que o tornam mais simples. E assim, o grego ático transforma-se no grego koiné. Koiné significa comum. E essa língua, então, ática, passou por esse processo de simplificação ao tornar-se a segunda língua da maior parte dos povos dominados por Alexandre. O grego koiné também foi chamado de grego helenista, visto que foi uma das ferramentas e evidências da helenização de outros povos. Esse grego dura de 330 a.C. até 330 d.C. É evidente que existiam diferentes níveis de grego koiné falados e escritos. Comumente, classificam-se esses diferentes níveis como o grego koiné literário, que era o mais rebuscado dentre eles e parecido com o ático. Autores como Políbio, Joséfo, Filo de Alexandria, Deodoro, Estrabão, Epiteto e Plutarco escreveram usando essa vertente do grego koiné, o koiné literário. No extremo oposto ao grego koiné literário, encontra-se o grego koiné vernacular, que aponta para a língua como era usada pelos povos conquistados por Alexandre. Documentos que testemunham esse tipo de grego foram encontrados no século XIX no Egito. São cartas pessoais, documentos administrativos, livros de mágica, entre outros. Entre esses dois polos opostos, existiram vários níveis diferentes do grego koiné. O Novo Testamento foi escrito em um desses níveis intermediários do grego koiné, bem como o Antigo Testamento, na versão chamada Septuaginta. Alguns dos documentos produzidos pelos chamados pais da Igreja também foram escritos num nível intermediário do grego koiné. É este grego, o koiné, que é o foco do nosso programa. Mas terminemos a história da língua grega. Foi utilizado até 330 d.C. o grego koiné. Nesta época, em 330 d.C., o imperador Constantino transformou o catolicismo na religião oficial do Império Romano. Posteriormente, o império dividiu-se e o grego deixou de ser uma língua franca universal. Cada vez mais, durante a Idade Média, o grego tornou-se uma língua antiga, restrita aos estudiosos católicos. O período do grego bizantino, como esse grego tornou-se conhecido, vai de 330 a 1453 d.C.
O que marca a mudança do grego bizantino para o grego moderno é a invasão de Bizâncio em 1453. Segue-se a isso o Renascimento, que resgatou as obras gregas clássicas. O grego moderno, que evidentemente tem sofrido diversas alterações, como qualquer língua falada, é falado hoje na República Helênica, ou Grécia, e também na ilha de Chipre. Estima-se que hoje o total de falantes da língua grega gira em torno de 15 milhões de pessoas. No próximo bloco, aprenderemos o alfabeto grego. Fique conosco. O sinal da TV digital já está no ar e o melhor é que não precisa pagar assinatura para ver. Que tal a imagem digital? Perfeita. E aqui no carro? Imagens som incríveis. E a imagem do jogo de futebol? Ó, imagem digital aqui no ônibus. Celular em todo lugar. Uau, quem disse que imagem boa é só em casa, hein? Sinal da TV digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Você está assistindo ao Isso é Grego. No bloco anterior, falamos sobre a história da língua grega. O nosso objetivo neste bloco é apresentar a você o alfabeto grego. Uma das partes mais importantes no aprendizado da língua grega é aprender a ordem das letras do alfabeto. Parece brincadeira, mas se você sabe bem a ordem das letras, você terá facilidade na hora de procurar uma palavra no dicionário, por exemplo. E isso faz uma grande diferença quando você precisa. Assim, visando a sua aprendizagem, vou cantar uma musiquinha do alfabeto grego. Tente cantar comigo, lendo o nome das letras na sua tela. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, rhi, psi, ômega. É fácil, não é? Nós vamos cantar novamente. Tente me acompanhar. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, rhi, psi, ômega. Ok, nós agora vamos ver cada letra um pouco mais devagar. Em nosso quadro, nós temos a letra maiúscula, a forma minúscula da letra, o nome da letra em grego e um nome aportuguesado, o mesmo nome aportuguesado ou transliterado. A letra alfa, você, para fazê-la, precisa começar de cima e aí então fazer. É como uma espécie de X na nossa língua portuguesa. O beta, você começa de baixo e aí então o faz dessa maneira. O gama, que seria a letra referente ao nosso G, tem essa forma. O delta é assim que ele é feito. O epsilon parece bastante o nosso E. O zeta tem uma forma um pouco diferente, mas também não é tão difícil assim. Depois, então, nós temos o eta, que seria como que um E fechado. O theta, com a língua entre os dentes, theta tem essa forma. O iota é bastante parecido com o nosso I. O kappa, também referente e parecido com o nosso K. O lambda, que seria o nosso L, tem esta forma. O mi seria o nosso M, é assim. O ni, por sua vez,
tem essa forma. Essa é a letra Xi. Letra Xi é o som que nós usamos no português, um dos sons do nosso X. Ômicron. O ômicron tem esse nome porque ele é a letra O pequena, então é um O micro, Ômicron. Diferente do ômega, que nós veremos ainda. Aqui está a letra Pi, bastante conhecida dos estudiosos de matemática. Temos também o Rho, seria o nosso R, e é bastante comum na leitura do grego confundi-lo com o P, mas na verdade nós temos que sempre lembrar que essa letra tem o som de R. O sigma tem duas formas minúsculas. Tem a forma que é usada no meio das palavras, e quando o sigma está no final da palavra, aí então ele é mais parecido com o nosso S. Ele fica com essa forma final. Depois disso nós temos o tau, com o som do nosso T, o Y, o Fi, som do nosso F. Depois temos o Ri. Ele é bem parecido com o nosso X, mas ele tem um som gutural, o som de Ri. Segue-se ao Ri a letra Psi, que é a letra que ficou conhecida como símbolo da psicologia, a letra Psi. E, finalmente, a última letra do alfabeto grego é a letra ômega, que, na verdade, tem esse nome por ser um O grande, um O mega, ômega. O alfabeto grego tem ao todo 24 letras. Não é muita coisa para memorizar. Se você cantar a musiquinha várias vezes e fizer associações com coisas que você já conhece, quando você menos esperar, você já terá memorizado o alfabeto inteiro. Espero que você tenha gostado. Hoje nós vamos nos despedir com a nossa musiquinha do alfabeto. Cante junto comigo. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi, ômega. Até mais.
Olá, nesta lição nós continuaremos vendo os substantivos gregos. Nós já passamos pela definição de substantivo, já vimos a relação do substantivo e dos casos, tanto no português quanto no grego. Vimos aí as terminações, e é daqui que eu quero voltar. Você se lembra da frase esquisita ou da palavra esquisita que você deve decorar para decorar as terminações dos substantivos gregos da segunda declinação? Então lembre-se, a palavra é ozooione. Ozooione. Note que a gente, apesar de nós falarmos oi, essa se refere a essa terminação aqui, a terminação do ômega com iota subscrito. E quando o iota é subscrito, ele não deve ser pronunciado. Nós só estamos usando na palavra esquisita, falando oi, para você se lembrar que existe esse iota subscrito. Portanto, nós podemos declinar vários substantivos decorando as nossas terminações. Ozooione. Por exemplo, o substantivo oftalmos, olho. Ficaria oftalmos, oftalmu, oftalmo, oftalmon, oftalme. Logos, palavra. Ficaria logos, logo, logo, logon, loge. Cosmos, universo. Cosmos, cosmo, cosmo, cosmon, cosme. Kyrios, Senhor. Kyrios, Kyrio. Kyrio, Kyrion, Kyrie. Nós temos então assim o nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Naquela expressão esquisita, ozooione. Apenas para nós relembrarmos como seria a tradução, então, dessas palavras declinadas. No nominativo, a palavra logos significa simplesmente palavra. Ela desempenharia a função de sujeito numa frase. O genitivo logo desempenharia a função de adjunto adnominal, de posse, de palavra. Dativo, logo, seria um objeto indireto, em palavra ou por palavra. O acusativo logon ficaria palavra, mas desempenhando a função de objeto direto. E finalmente o vocativo loge seria a maneira então de você chamar essa palavra. Loge, palavra. E assim então é que você tem a declinação dos substantivos gregos. Pense agora nessa frase em português. O olho do homem vê o mundo em uma palavra. Eu sei, a frase é muito esquisita, mas é apenas para nós decorarmos e aprendermos melhor a língua grega. No grego ficaria ho oftalmos, no nominativo, desempenhando a função de sujeito, tu antropo, no genitivo, do homem, blepei, é um verbo aí no presente do indicativo ativo, terceira pessoa. Lembra lá, o eis ei. Nós temos então blepei, o olho do homem vê. Ton cosmon é um acusativo, aponta para o objeto direto, aquilo que foi visto. O olho do homem vê ton cosmon, vê o mundo. E en logo, nós temos aí um dativo, vê o mundo em uma palavra. Portanto, ho oftalmos, tu antropo, blepei ton cosmon en logo. O olho do homem vê o mundo em uma palavra. Note as terminações. Os do nominativo, o do genitivo, on do acusativo e o do dativo. Lembra da palavra esquisita? Ozooione. Ozooione. Nessa frase nós não temos o vocativo. Aliás, o vocativo é um caso que não é tão usado assim, a não ser para nomes de pessoas. Portanto, os casos são nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. E a maneira de você decorar é com a palavrinha esquisita ozooione. Ozooione. A dica de hoje diz respeito ao site tecnia.com, o software Flashwords. É um software para memorização das palavras gregas, do vocabulário grego. Portanto, entre nesse site e dê uma olhada em o que existe lá para você melhorar o seu grego. Eu espero então que você memorize também as terminações do sistema nominal da língua grega, ozooione. Até a próxima lição.
La web Didacterion ofrece una serie de utilidades para aquellos que estudian el griego clásico. Para acceder a ellas no es necesario iniciar sesión ni registrarse, solamente tendríamos que acceder a la pestaña de griego y aquí nos aparecen una serie de iconos. El primero es un editor de texto con soporte léxico y ortográfico, el segundo un diccionario griego para consulta, el tercero para añadir vocabulario, para esto sí deberíamos registrarnos, y por último una morfología griega interactiva. Si pulsamos sobre esta pestaña podemos introducir el enunciado de una palabra, en este caso vamos a probar con un verbo, pulsando, no hace falta pulsar los diacríticos, nos busca las equivalencias y si escogemos un verbo, bueno, pues va a dar un rato porque tiene que cargar muchas formas, carga todas las formas posibles, las que tiene registradas. En este caso, por ejemplo, son 488 formas. Bueno, aquí vemos que me aparecen una serie de pestañas con las distintas posibilidades. Por ejemplo, aquí está la voz activa del presente indicativo. Si cambiamos a voz media, nos saldrían las formas correspondientes aquí abajo. Aparecen todas las posibilidades, pero algunas no existen. Por ejemplo, la pasiva es previsto más bien por el caso del latín. Igualmente, pues podemos cambiar el indicativo por subjuntivo. Del tiempo, pues podemos cambiarlo al futuro. Bueno, aquí por ejemplo, claro, tengo que crear el subjuntivo, que no existe en este caso en griego. Si marcamos la casilla que tenemos aquí a la derecha, nos va a incluir las desinencias nos va a distinguir las desinencias de la palabra, que esto es útil sobre todo para los estudiantes. Si ponemos por ejemplo la forma de aoristo, vemos cómo lo separa más o menos, y existe también la posibilidad de buscar una palabra por su traducción en castellano. Por ejemplo, si buscamos la palabra, ponemos campo, nos va a aparecer la forma agros, un sustantivo. En este caso pues también nos marca la declinación del sustantivo. Algunas formas no están completas, por ejemplo en este caso falta el dual, hay algún tiempo que puede faltar, pero generalmente nos aparecen casi todas, las formas que tenemos, incluyendo adverbios, adjetivos, etcétera. Por ejemplo, aquí en el verbo acuo, pues podemos escoger también en los modos las formas de participio. Veríamos cómo nos aparecen las distintas formas de participio. Además, aparte de esto, podemos también buscar palabras por sus características morfológicas. Por ejemplo, podemos buscar pues palabras de verbos contractos en ao. Entonces, en este caso, automáticamente aquí nos va a señalar la forma correspondiente al verbo. Hay que tener cuidado porque lo hace automáticamente y si ponemos esta pestaña pues nos cambiaría las posibilidades. Le damos al botón de buscar y entonces nos aparece una lista de verbos en ao. Si pulsamos sobre cada uno de ellos, pues igual que antes nos va a cargar todas las formas, o al menos las que tiene registradas del mismo verbo. Está bastante completo. Los verbos sí que están las formas de dual en general en todos los tiempos. El sacerdote dominico Amador Ángel García, profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, ha presentado el primer diccionario completo en español sobre el griego bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento. Aunque ya existían diccionarios sobre griego bíblico del Antiguo o del Nuevo Testamento, este es el primero que se realiza de manera completa. El diccionario pretende ayudar al estudio del griego bíblico a los alumnos de la Facultad de Teología de Valencia. Ha sido publicado por la editorial navarra Verbo Divino y contiene 17.800 voces, una labor en la que el autor ha empleado 7 años de trabajo.